que vocês façam isso, essa questão de estar fazendo essa sugestão para a instituição, para que vocês possam realmente ter um entendimento melhor da nossa aula, tá? Para quem está entrando hoje pela primeira vez, não sei se tem alguém, mas eu sou a professora Luciana, estou ministrando a disciplina de didática e formação de professores para vocês, tá? Então, essa disciplina são 2 aulas, nós já tivemos uma aula na quinta-feira passada, e agora estamos tendo a nossa última aula dessa disciplina. Volto depois com outras disciplinas com vocês, mas agora nesse momento a gente vai fechar hoje com essa aula, que eu vou estar explicando uma parte dos slides, a segunda parte dos slides. Vou estar passando um vídeo curto para vocês de uma aula, e eu queria muito que vocês prestassem atenção, parece que é uns 15 minutinhos, mais ou menos, eu queria muito que vocês prestassem atenção, porque quando eu for apresentar a atividade, se vocês fizerem algumas anotações com relação ao vídeo, vai ajudar muito vocês na hora de vocês responderem a atividade. Tudo que eu passei na atividade para vocês, que vai estar lá na atividade, também vai estar contemplado na apostila de vocês, que eu disponibilizei na primeira aula, na semana passada, na quinta-feira. Porém, hoje, quando eu for disponibilizar a atividade, eu vou disponibilizar novamente a apostila lá no grupo para vocês, para facilitar esse entendimento de vocês, tá bom? E esse acompanhamento, porque como o grupo está aberto, aí às vezes tem muitas mensagens, e essas mensagens se perdem, né, e tal. Então, eu vou novamente fazer a repostagem da apostila para vocês, tá ok? Então, assim, mais uma vez, eu quero muito, muito agradecer vocês por vocês estarem aqui. Estou feliz, que eu não pensei que estaria esse tanto de aluno. Nós estamos com 23 alunos em sala. Então, pelo número de alunos da turma, eu estou com 70% de alunos, né, frequente hoje aqui. Pelo menos aqui eu estou me baseando no que assistiram às aulas, a minha aula de quinta-feira, tá? Eu acredito que realmente teve alguns que não tiveram possibilidade de assistir, eu entendo, compreendo vocês, mas eu quero muito agradecer os que entraram na minha aula hoje, tá? Então, vamos para a nossa apresentação. Sim, Paulo Henrique, pode falar. Professora, é porque eu tô por fora, é fora da aula. É sobre julho, como é que é o sistema? A senhora sabe, tem aula ou tem férias? Paulo, nos cronogramas é previsto aula, porque, assim, mas aí depois vocês podem estar conversando com o pessoal da coordenação, eu vou falar do meu conhecimento, porque, assim, como o curso de vocês é um ciclo, né, vocês têm aula toda quinta, é isso, né? Toda quinta-feira vocês têm Isso. aula online. Então, como é a duração de um ano, ou não sei, acho que um ano, né? O curso de vocês, algumas turmas têm a duração, acho que começou antes, não sei se tem uma duração menor, mas enfim, nos cronogramas que a gente tem aulas em julho. Inclusive, eu tenho muitas aulas em julho. Não sei se tem uma aula na turma de vocês, porque, na realidade, essa aula que eu estou ministrando para vocês hoje, ela seria no mês de julho. Só que terminou que ou surgiu um imprevisto e o coordenador pediu que eu antecipasse essa aula. Mas provavelmente vai vir uma outra pessoa nas datas das minhas aulas, no mês de julho, tá, Paulo? Então, assim, geralmente toda quinta-feira, nas turmas, inclusive eu tenho bastante aulas também previstas em julho, nas turmas presenciais. Então, assim, geralmente todas as turmas do magistério e também da pedagogia, no mês de julho elas acontecem as aulas normais, tá bom? Obrigado, professor. Respondi sua dúvida, né? Então, acho que pode ter sido a dúvida de outras pessoas também, né? A pergunta do Paulo foi uma pergunta muito pertinente, porque ele perguntou, né, se tem aula, e isso é interessante porque Claudemir levantou a mão. Você quer fazer alguma pergunta, Claudemir? Cleudimilson. Sim, professora. Eu queria perguntar também sobre a semana passada, né? Eu não estava na aula semana passada. Por isso, queria saber se já foi mandando atividade
Não aí no teve, ó, grupo. Cleudemir, eu E coloquei eu lá no preciso grupo. saber disso também. Na semana passada não teve atividade, foi só a aula, por isso que eu estou sugerindo que vocês assistam, peça para a instituição a gravação da aula para assistir. Não teve atividade, a atividade vai ser passada hoje, tá? Então tá, tudo bem então. Era só isso que eu estou perguntando aí, tá? Tá bom. Porque Uhum. o meu colega já perguntou sobre o mês de julho, onde vai ser, como que vai ser a programação, né? Ok. Então, Uhum. isso aí eu já entendi. Então tá, vamos para a Boa nossa noite. aula agora. Qualquer dúvida também no final da aula, como eu sempre fico, vocês podem ficar, que eu posso estar também tá tirando a dúvida. A Lucélia colocou que o áudio está muito baixo para mim. Bom, eu não sei, né? Às vezes pode ser alguma configuração, porque para os demais não estão reclamando, né? Até agora não colocaram, né? Eu não sei se pode estar só para você, tá bom? Continuamos, né, com a nossa disciplina didática e formação de professores, né? Meu nome, acho que vocês já sabem, professora Luciana, viu? Então, assim, e hoje na nossa aula de didática, nós vamos falar um pouquinho, nesse grupo de slide, nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento didático e planejamento pedagógico. Que é esse planejamento pedagógico na didática? Por que a gente precisa planejar? Na aula passada eu terminei falando um pouquinho sobre planejamento e agora eu vou continuar falando para vocês sobre essa questão desse planejamento, né? Por que o planejamento é tão importante? Esse planejamento, ele está lá previsto em lei, a gente sabe disso, a LDB traz isso, né? Traz na sua premissa lá como uma lei essa questão desse planejamento, né? Então, assim, o ato de planejar é uma necessidade inerente ao ser humano. Quando pensamos sobre o que vamos fazer, manifestamos intenção de realizar ou analisamos as vantagens e desvantagens, decidimos que atitude tomar. Isso é planejamento. Gente, a gente não planeja só a nossa aula de sala de aula. A nossa vida como um todo, ela deve ter um planejamento. A gente precisa se planejar. Se você vai fazer algo, faça um planejamento. Olha, eu vou fazer isso. Será que vai dar certo? Qual a chance de dar certo? O que pode não dar certo nessa minha caminhada? Então, assim, às vezes a gente planeja, faz esse planejamento e acontece de não dar certo. Imagina se a gente não planeja, tá? Então, a nossa vida, ela deve ter planejamento. As nossas ações, elas devem ter esse planejamento. Então, assim, planejar, e o que o Padilha diz sobre isso? Planejar, em sentido amplo, é um processo que visa a dar respostas a um problema. Quando eu vou planejar algo, porque eu encontrei algo que eu preciso me preparar para aquilo ali. Então, esse planejamento é justamente isso. Visa dar respostas a um problema, estabelecendo fins e meios que apontem para a sua superação, de modo a atingir objetivos antes previstos, pensando e prevendo necessariamente o futuro, mas considerando as condições do presente, as experiências do passado, os aspectos contextuais e os pressupostos filosófico, cultural, econômico e político de quem planeja e com quem se planeja. Quando a gente vai planejar algo, a gente pensa em alguém. A gente planeja pensando em algo, pensando num projeto, pensando em algo que a gente quer futuramente ou algo que a gente quer presente. A gente se planeja para fazer isso. Quando a gente planeja, a gente tem que estabelecer o começo, o meio e o fim. Porque quando eu planejo, geralmente, vamos voltar para o campo educacional, para o campo escola, quando eu planejo a minha aula, é tentando resolver uma situação que está presente ali. Então, por isso, esse planejamento, ele é flexível. Ele deve ser flexível, ele não tem que ser uma coisa pronta e acabada, da qual eu não preciso mais mexer, eu não posso mais mexer. Vamos pensar assim. Não, ele é um planejamento flexível, passíveis de mudanças, tá bom?
Sendo assim, o planejamento não é uma atividade neutra, ou seja, não é uma atividade isolada, sozinha, de caráter estritamente técnico. Decorre de um estudo contextualizado que envolve a dimensão política, econômica, social, histórica e cultural. Esse caráter interdisciplinar também se manifesta através do envolvimento de todos os que integram a comunidade escolar. Quem é que integra essa comunidade escolar? São pais, alunos, professores, pessoal técnico, pedagógico e administrativo. O educador precisa, pois, considerar a influência, intervenção e contribuição deste grupo no processo de planejamento, execução e avaliação das propostas pedagógicas. Quando eu planejo, eu preciso pensar em todo esse público. Eu não posso pensar só no meu aluno, eu preciso pensar nos pais, eu preciso pensar no outros professores, eu preciso pensar no pessoal técnico que está dentro da escola. Então, por isso que não é uma atividade neutra, não é uma atividade isolada. Então, por isso que é uma atividade que envolve várias pessoas, esse planejamento, tá? Porque eu preciso de outras pessoas para fazer com que esse meu planejamento dê certo, para fazer que ele ande e que vá adiante. Então, por isso é tão importante a gente contar com esse apoio de outras pessoas. O educador precisa conhecer as etapas do planejamento pedagógico, os quais possuem características próprias, mas estão intimamente relacionadas. Ele precisa definir os objetivos a que propõe trabalhar com conteúdo significativo para o grupo, utilizar a diversidade de metodologias que favoreçam o aprendizado dos alunos, determinar os recursos necessários para a consecução da proposta e realizar a avaliação contínua do processo. A interligação destes elementos podem ser assim apresentados. Pessoal, nós, como professores, a gente precisa conhecer as etapas de um plano de aula, as etapas de um planejamento. Isso é fato, não tem como a gente fugir disso. A gente precisa conhecer as etapas que compõem esse planejamento, porque a partir daí é que nós vamos definir os nossos objetivos, nós vamos definir os conteúdos que nós vamos passar para os nossos alunos. E o planejamento, ele é feito por etapas, que vocês vão ver aqui como é que acontece esse planejamento hoje nas escolas. A primeira etapa que nós temos são os objetivos educacionais, que hoje são competências. E objetivos educacionais são competências. Os objetivos educacionais dizem respeito ao para que se ensina. Isto é, o objetivo estabelece aonde o educador quer chegar com o processo de ensino. Qual a intenção de cada atividade proposta para a vida do seu aluno? Estão intimamente relacionados com as finalidades do ensino e com os aspectos político, social, econômico, técnico, pedagógico, histórico e psicológico. Então, assim, os objetivos, eles têm um fim. Para que diz respeito ao que é que eu vou ensinar, para que eu vou ensinar isso para o meu aluno. Então, esse objetivo, ele diz para a gente aonde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar com o meu processo educacional? Por que eu vou passar determinado conteúdo para o meu aluno? O que eu quero de feedback do meu aluno com relação a isso? O que eu quero? Entendeu? Então, os objetivos diz muito sobre essa questão. Esses objetivos também se referem às dimensões racional, conhecimento científico, afetivas, sentimentos, comportamentos, relacionamentos. E atitudinal, ação, prática e utilidade, considerando-se o caráter de transformação dialética entre os indivíduos e a sociedade. Então, assim, segundo Libânio, que foi um dos grandes percursor aí da didática, defensor da educação, os objetivos educacionais deverão ser formulados considerando pelo menos 3 critérios. Quais são esses 3 critérios que eu preciso conhecer para me definir quais os objetivos que eu vou trabalhar, tá bom? Ser coerente com a legislação e política educacional. Então, assim, hoje eu não posso sair criando e nem devo sair criando objetivo aleatório. Hoje nós temos uma legislação vigente em todo o Brasil que chama BNCC, Base Nacional Comum Curricular. E ela é a legislação vigente hoje que rege toda a educação. Então, nós precisamos
ser coerente e se embasar nela. Tudo que a gente vai preparar em termos de conteúdo, em termos de competências e habilidades, está lá na Base Nacional Comum Curricular. Aí vocês vão me perguntar, professora, então a gente precisa ficar criando objetivo? Não, porque já está lá. Para que vocês vão criar? Se já está lá nessa base. Então, não tem necessidade dessa criação desses conteúdos, tá bom? Referir-se aos conteúdos básicos do saber historicamente acumulado e sistematizado. Então, eu preciso buscar conteúdos ou objetos de conhecimento que estejam sistematizados, que estejam de acordo com a minha comunidade, com a qual eu vou estar trabalhando, com os meus alunos e com a escola na qual eu estou inserido, sem desconsiderar o contexto histórico daquela sociedade ou daquela escola, daquela comunidade, tá bom? E, diante disso, eu preciso atender os anseios da comunidade, visando a democratização do processo de ensino-aprendizagem, como condição para a realização pessoal e profissional. Então, assim, eu preciso que os meus objetivos atendam os anseios da minha comunidade, da minha escola. Eu preciso que eles estejam coerentes com a realidade que eles estão vivendo. Não tem como ser diferente. Então, assim, é necessário a gente ter essa coerência e estar buscando isso, tá? Então, assim, que fique claro para vocês essa coerência de como a gente deve escolher os objetivos que nós vamos trabalhar nos nossos planos de aulas, tá? Os conteúdos escolares. Os conteúdos constituem a matéria-prima do processo de ensino e aprendizagem. Portanto, refere-se o que deverá ser explorado no processo de ensino e aprendizagem. Então, o conteúdo, a gente também tem que ter esse cuidado ao selecionar os conteúdos que nós vamos trabalhar, porque um livro, ele vem lá com a matriz de conteúdo, ela vem com vários conteúdos, mas a gente sabe que não dá tempo de trabalhar isso, então a gente precisa fazer essa priorização, ou seja, priorizar realmente aquilo que é importante. E o que é que diz aqui? É o que está contido em um campo de conhecimento. Envolve informações, dados, fatos, conceitos, princípios e generalizações acumuladas pela experiência do homem em relação a um âmbito ou um setor da vida humana. Então, assim, todo esse conteúdo ele tem que estar voltado para esse anseio, atender essa demanda de conceitos, de princípios, de fatos e de dados, entendeu? E os bens culturais, quando adaptados, elaborados e organizados pedagogicamente. Todos os conteúdos eles são organizados e elaborados pedagogicamente com o fim a que se propõe. Tá bom? Então, como é que o Libânio define os conteúdos? O conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais de atuação social, organizados pedagógica e didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e aplicação pelos alunos na sua prática de vida. Englobam, portanto, conceitos, ideias, fatos, processos, princípios, leis científicas, habilidades cognitivas, modos e atividades e métodos, e compreensão e aplicação de hábitos de estudo. Então, assim, isso é o que ele define como esse conjunto de conteúdos, ou seja, aquilo que nós precisamos trabalhar com os nossos alunos do primeiro ao quinto ano. Isso é uma definição do que é, né? Aí, a gente volta aqui para falar sobre os métodos de ensino. O que é método de ensino? Nada mais é como é que eu vou desenvolver a minha aula? Como é que eu preciso? Qual a metodologia? Qual o caminho que eu vou traçar para me desenvolver a minha aula? Haja visto que eu já escolhi os conteúdos, já fiz a seleção dos objetivos, já fiz a seleção de conteúdos. Então, agora, como é que eu vou trabalhar esse conteúdo? O método de ensino diz respeito ao como, como os procedimentos necessários para alcançar os objetivos definidos. Consiste no caminho para a promoção de ações pedagógicas conscientes, organizadas criticamente com a finalidade de tornar o trabalho docente e discente mais fácil e mais produtivo para o alcance de metas desejadas e necessárias para o desenvolvimento integral dos educandos. Gente, a metodologia ela é muito importante. Por quê?
porque é através dela que eu vou conseguir passar de forma clara para os meus alunos o conteúdo a que eu estou me propondo a passar para eles. Se não for, se eu não souber escolher essa metodologia bem escolhida, ter tudo isso elaborado, eu não vou conseguir fazer esse processo de passar esse conteúdo para eles. Sem contar que muitas vezes, para um determinado conteúdo, você tem que usar mais que uma metodologia, porque às vezes a metodologia que funciona para o Pedro não vai funcionar para o Joaquim, não vai funcionar para o fulano e para o outro, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter claro que nem sempre essa metodologia vai funcionar para todo mundo da mesma forma. Então, a gente precisa ter, digamos, cartas nas mangas, pensar em outras metodologias, tá bom? Então, assim, a metodologia de ensino utilizada no processo de ensino-aprendizagem precisa ser coerente com as características individuais e grupais dos alunos. Eu preciso pensar no individual do meu aluno, mas eu também preciso pensar no grupo, no coletivo. Preciso pensar como um todo, as quais devem facilitar a apreensão e construção do conhecimento. Por quê? Porque eu preciso fazer com que o meu aluno cresça, que ele aprenda. Então, essa metodologia é muito importante. O método de ensino passa a ser, assim, um dos elementos possíveis para a estruturação dos caminhos a serem percorridos pela ação didática. Esses caminhos utilizarão em sua trajetória diferentes procedimentos de ensino, objetivando motivar a orientação, o educando para a assimilação crítica do saber proporcionado pelo processo de escolarização em suas relações com o meio natural, cultural e socioeconômico. Então, assim, a metodologia, que nada mais é de como eu vou desenvolver a minha aula, deixa eu explicar de forma mais clara para vocês. Vamos dizer que eu estou trabalhando com conteúdo sobre, lá em ciências, eu estou trabalhando sobre as plantas. Vamos pensar, né? Estou trabalhando um conteúdo sobre as plantas. Aí eu tô lá, expliquei bonitinho tudo com o meu conteúdo, tal, li, fiz a leitura tudo bonitinho, tal, tal. Mas essa metodologia, eu posso usá-la de forma diferente. Se eu estou trabalhando sobre plantas, sobre diversidade de plantas, eu posso procurar trazer para a sala de aula, mostrar para os meus alunos que eu consegui de plantas, eu posso passar vídeo, que vou dinamizar a aula, entendeu? Então, a metodologia nada mais é do que isso, é essa dinamização da nossa aula. Essa forma, digamos, vamos dizer assim, com a forma diferente de passar o conteúdo que vai ser melhor assimilado pelos nossos alunos. Então, assim, a metodologia diz respeito a isso, tá? Aí nós vamos para os recursos pedagógicos. O que são esses recursos pedagógicos? Os métodos de ensino implicam numa sucessão organizada de ações que necessitam de recursos e meios. No processo de ensino-aprendizagem, um dos instrumentos mais utilizados é o livro didático. Entretanto, é necessário ficar atento aos conteúdos desses manuais. Os recursos nada mais é do que aquilo que eu utilizo na minha sala de aula, para desenvolver a minha aula. Eu vou usar o livro, que a gente acabou de falar, que é um recurso mais utilizado, até porque envolve dinheiro, em parceria com o MEC, com o FNDE, que nós não vamos entrar nesse mérito aqui de discutir isso aqui, porque não nos cabe fazer, né, essa discussão e tudo mais. Então, assim, para ficar claro para vocês que esses recursos, eles são importantes, entendeu? Que eles fazem com que a minha aula, eu preciso listar. Por exemplo, eu vou usar o computador, eu vou usar cartolina para desenvolver minha aula, eu vou usar pincel, eu vou usar um data show, eu vou usar o notebook, eu vou usar uma televisão, o recurso é tudo aquilo que eu coloco no meu plano, que eu vou utilizar para desenvolver minha aula. Isso é recurso, e é tão necessário a gente colocar esses recursos, porque assim, se uma outra pessoa pega o seu plano, ele vai dizer assim, olha, professor
Paulo Henrique colocou o que ele vai utilizar para desenvolver a aula dele. Ele vai precisar de cartolina, ele vai precisar de pincel, ele vai precisar de cola, ele vai precisar da televisão. Isso é planejamento, porque aí as pessoas vão saber que você vai precisar de todo esse material nessa determinada data e que vai ajudar você nessa organização, tá? Isso faz parte do nosso planejamento, tá bom? E o livro didático é um recurso mais utilizado, como a gente já falou aqui, os livros didáticos se prestam a sistematizar e difundir conhecimentos, mas servem também para encobrir ou escamotear aspectos da realidade, conforme modelos de descrição e explicação da realidade, consoantes com os interesses econômicos e sociais dominantes na sociedade. Lembra que eu falei para vocês que nós não iríamos entrar nesse mérito de discutir a questão do livro didático, porque envolve recurso federal em parceria com o FNDE, com o MEC e tudo mais, porque nem sempre não deveria ser assim, porque é um recurso, digamos, mais importante, como a gente falou aqui, nem sempre esse livro atende os anseios da nossa comunidade. Às vezes acontece de ele não atender esse anseio da nossa sociedade, da comunidade que nós estamos inseridos. Então, é necessário a gente ter esse olhar atento sobre o livro. Professora Luciana, então a gente não vai trabalhar com livro? Não, a gente vai trabalhar, até porque é um recurso que está lá na nossa escola, nós vamos sempre receber o livro, nós não vamos poder fugir disso. O livro, ele tem uma durabilidade de 3 anos, então, assim, a cada 3 anos eles são trocados, entendeu? Então, assim, a gente vai usar. O que a gente precisa ter é esse olhar, esse cuidado de folhear aquele livro. Não é você planejar a sua aula sobre as plantas, vamos pensar. Você planejou sua aula sobre as plantas, usando a linha de raciocínio que eu falei agora sobre a metodologia. Você sabe que no seu livro lá do 5º ano de ciências, isso é fato, vai trazer o conteúdo sobre plantas. Vai trazer, com certeza. Mas aí, você tem que ter esse olhar atento se esse conteúdo sobre plantas que está lá no livro vai atender o anseio da sua comunidade. Então, é isso que a gente tem que ter esse olhar, tem que ter esse cuidado, tá bom? Então, assim, ó, se o professor for um bom observador, se for capaz de desconfiar das aparências para ver os fatos, os acontecimentos, as informações sobre vários ângulos, verificar que muitos dos conteúdos dos livros didáticos não confere com a realidade, com a vida real, com a sua e dos alunos. Então, assim, acabei de falar, né? A gente precisa verificar essa veracidade desse livro, para ver se o que está lá está contemplando a realidade do meu aluno. Com certeza vai ter conteúdos que vai contemplar a realidade do nosso aluno, isso é fato. Mas vai ter também conteúdos que não vai contemplar a realidade dos nossos alunos. Então, a gente precisa ter esse olhar, tá bom? Os cuidados na utilização do livro didático dizem respeito também à qualidade e à diversificação de atividades proposta. O professor precisa estar atento a variados instrumentos de aprendizagem, compreendendo que as turmas não são homogêneas, ou seja, nós não temos na escola turmas homogêneas. O que é homogênea? São turmas iguais. Todo mundo no mesmo nível de conhecimento, todo mundo tem o mesmo conhecimento. Não. Nós vamos ter sempre, nas nossas escolas, turmas heterogêneas. Ou seja, o que é turmas heterogêneas? É cada um pensando de uma forma, porque somos seres humanos únicos. Eu não sou igual ao Paulo, eu não sou igual a... que para mim não dá muito para mim ver o nome de vocês, que eu estou olhando aqui na questão do celular, mas eu não sou igual a nenhum de vocês, e nem vocês são iguais a mim. Isso precisa ser respeitado no processo de escolarização. A gente não pode deixar de considerar esses aspectos. Isso é fato, não tem como a gente não considerar. Então, por isso que a gente precisa estar atento, porque o livro ele é feito a nível de Brasil.
Infelizmente, não faz o livro a nível de escola, a nível de estado, por assim dizer. Às vezes até seria bom ser a nível de escola, a nível de comunidade, mas não fazem. Isso é fato. Então, a gente precisa, por isso que a gente precisa ter esses cuidados, tá bom? Deve, então, abordar os assuntos de várias formas, para que o educando sinta-se estimulado a pensar criativamente e refletir sobre as questões apresentadas, evitando a retenção, memorização de conhecimentos de maneira mecanicista. Ou seja, a gente não quer formar cidadãos críticos, conscientes, que saibam atuar de forma coerente na sociedade, então a gente tem que evitar formar um cidadão que vai pensar de maneira mecânica, que está pensando só dessa forma, tá bom? Então, esquece isso. E, por fim, nós vamos falar sobre a avaliação escolar, que talvez seja um dos itens mais difícil de se fazer dentro de uma escola. Porque avaliar consiste no momento de reflexão, no julgamento de valor que possibilite uma tomada de decisão. Resulta do processo de articulação entre pensamento, ponderação e ação, buscando responder a questionamentos, tais como: qual o melhor caminho a seguir, o que fazer, para onde ir ou sobre o que escolher. Gente, olha só, avaliar é tão complexo, tão assim, nós como professores, nós como escola, temos muita dificuldade de fazer essa avaliação, de saber avaliar os nossos alunos, porque geralmente a avaliação é um momento que a gente que reflete não só a aprendizagem do aluno, mas ela faz uma reflexão e, de certa forma, também um julgamento para nós, professores, porque a gente precisa responder a esses questionamentos. Qual o melhor caminho a seguir? Eu escolhi um caminho para me fazer a avaliação. Ok, eu fiz esse caminho. O que fazer, para onde ir ou sobre o que escolher? Qual o melhor caminho a seguir? Vou seguir esse caminho, mas não deu certo. Lá na minha turma, mais de 50 alunos não foram bem com aquele tipo de avaliação que eu defini para a minha turma. E aí, o que eu vou fazer? Porque cabe a mim, professor, decidir o que fazer, tá bom? Para onde eu vou agora? Para onde ir? Para onde eu ir? Para onde eu vou? Ou sobre o que escolher. Então, assim, tenham em mente que a nossa avaliação escolar ela precisa responder esses questionamentos. Qual o caminho a seguir? O que fazer? Para onde ir? Ou sobre o que escolher? Porque é interessante a gente ter esses questionamentos, a gente buscar isso aí, tá? Interfere na avaliação escolar as dimensões intelectual, afetiva, ideológica, bem como os aspectos social, político, econômico, histórico e cultural. É uma tarefa contínua, constante, presente no cotidiano da sala de aula e que vai além dos muros da escola. A gente não pode pensar que a avaliação é só aquele contexto de estar ali dentro das quatro paredes de uma sala de aula, eu só avalio o meu aluno dentro da sala de aula. Não, a avaliação ela é muito mais que isso. Hoje nós precisamos pensar em uma avaliação contínua e formativa, ou seja, somativa, porque eu vou somando. Vocês não podem, tipo assim, só pegar no final do bimestre, vamos assim dizer, no final do bimestre eu vou aplicar uma avaliação para o meu aluno valendo 10. Se ele tirou 2, é o 2 que ele tem. Não, não se faz mais isso. O processo de avaliação é um processo contínuo, é um processo que eu vou somando. Eu preciso avaliar o meu aluno só por uma prova escrita? Será que só dessa forma eu posso avaliar meu aluno? Alguém gostaria de abrir o microfone aí e responder para mim? Aquilo que vocês pensou na cabecinha de vocês? Não? Não, gente, eu não preciso avaliar meu aluno só por meio de uma prova escrita, e não deve ser assim. O meu aluno, o processo de avaliação é um processo de avaliação contínua. Eu posso avaliar meu aluno
pela presença dele na sala de aula, a participação dele nas aulas, eu posso avaliar ele por atividades em grupos, eu posso avaliar por atividades escritas, eu posso avaliar ele pela atividade oral que ele fez, entendeu? Por uma atividade em grupo. Então, assim, até porque vocês vão perceber que ao longo do processo de avaliação, vocês vão ter que usar formas diferentes para avaliar os seus alunos. Sabe por quê? Porque os nossos alunos não são iguais, tá? Eu já acabei de falar isso para vocês. Nós não temos alunos iguais. Então, assim, às vezes, aquilo que funciona para determinado aluno, uma atividade em grupo, para o outro não vai funcionar. Uma atividade oral que funciona para a Ivone, não vai funcionar para o Paulo. Então, eu preciso ter isso claro em mente, que a minha forma de avaliar os meus alunos, ela precisa ser coerente com a minha clientela, com os meus alunos, tá bom? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado quando se fala em avaliar. E talvez seja uma das coisas mais difíceis que eu acho na escola, seja essa questão de avaliar. Contudo, quando se fala em avaliação escolar, muitas pessoas ainda limitam esse processo à atribuição de nota aos alunos, mediante a demonstração de memorização de conteúdos. Por outro lado, a avaliação significa muito mais do que isso, pois é por meio de acompanhar, identificar progressos, dificuldades e promover a mudança de pensamentos e atitudes durante todo o processo educacional. A avaliação serve justamente para isso, para que nós possamos identificar durante o processo de aprendizagem aonde houve progresso e aonde não houve progresso. Por isso é que a gente precisa estar sempre fazendo essa avaliação, que não precisa ser uma prova escrita, como eu já falei para vocês. Existem várias formas de avaliar, e isso é necessário a gente buscar isso, tá? Então, assim, a avaliação encontra-se presente, por exemplo, na observação do cumprimento dos objetivos educacionais propostos, quando professores e alunos buscam superar desafios da ação educativa e nos demais aspectos ligados à formação do cidadão. Daí a necessidade da avaliação ser apresentada de uma forma contínua e que se manifeste em todos os âmbitos educacionais, como condição imprescindível para a melhoria do trabalho pedagógico. A avaliação nada mais é do que medir o nosso trabalho pedagógico. Se eu pedisse para, e é sempre muito difícil fazer isso, se eu pedisse para qualquer um de vocês aí fazer uma autoavaliação de vocês, a maioria de vocês ia ter muita dificuldade. É nossa, é do ser humano. A gente tem dificuldade, muitas vezes, de nos autoavaliar. A gente tem dificuldade de fazer isso. Todos nós temos. E por isso, a gente precisa estar sempre fazendo esse trabalho de reflexão, essa questão da avaliação, porque senão o nosso trabalho não vai ser pautado na qualidade. A gente precisa buscar isso, tá aí? E como é que essa avaliação precisa ser? Ela precisa ser pensada, planejada e executada, tendo como objetivo auxiliar essas pessoas, sejam elas professores, sejam elas alunos, a aprender mais e melhor, a reorientar seus caminhos, sua forma de estudar e de lidar com os conhecimentos, esclarecendo e apresentando as fragilidades, potencialidades de cada um em relação a um determinado tipo de conhecimento. Então, assim, antes de mais nada, esse processo de avaliação ele tem que ser um processo pensado, planejado, executado. Porque primeiro eu penso, olha, se eu pedisse para vocês fazerem um plano de aula, vocês iam pensar antes, olha, o meu plano eu quero fazer sobre isso, sobre isso, sobre isso. Como é que seria essa avaliação desse processo, desse plano de vocês? Vocês iam pensar como seria essa avaliação? Seria uma avaliação contínua? Seria uma avaliação escrita? Eu ia fazer uma avaliação oral? Aí você pensou tudo isso, aí você planejou. Você fez o planejamento da sua ação, de como vai ser essa avaliação. Você planejou, fez tudo bonitinho. E, por fim, você executou. Você executa essa avaliação. O que é o executar? É colocar em prática aquilo que você trabalhou lá com seus alunos e tudo mais. É a hora, vamos dizer assim, é a hora
de saber se meu aluno aprendeu determinado conteúdo ou não. É nessa hora, tá bom? Então, assim, onde vai definir, vai conhecer as potencialidades de cada um, né? Como disse, muitas formas de avaliação precisam ser compreendidas, analisadas, explicitadas e delimitadas em sua visão parcial sobre o julgamento do desempenho da aprendizagem do outro. Então, assim, a gente precisa ter claro que essa avaliação, ela precisa estar voltada para esses questionamentos. Então, a gente precisa muito dessa questão. Outra coisa que muitas vezes a gente peca muito nesse processo de avaliação é quando você coloca determinadas questões que, digamos que não houve um entendimento claro do que você está perguntando. Vamos pensar numa avaliação escrita. Vou citar um exemplo para vocês, não sei se alguém já viu essa charge, mas eu já vi ela várias vezes, ela é muito usada como uma forma de mostrar como é que essas avaliações devem ser pensadas, elaboradas e planejadas. Uma determinada professora coloca lá uma pergunta assim, coloca a imagem de um polvo, o polvo é um animal lá do mar, né? Um polvo lá, que ele tem um monte de perninha. Ela coloca lá essa imagem, aí faz a seguinte pergunta: quantas cacetadas seriam necessárias para matar o polvo? Essa era a pergunta. Quantas cacetadas seria necessária para matar o polvo? Aí um determinado aluno vai e responde assim: depende da cacetada. Aí ela deu 0 pro menino. Ele colocou lá a resposta dele. Depende da cacetada. Ela foi lá e deu 0 pro menino e tal, sabe? Então, a pergunta dela não foi clara lá na avaliação, porque ela colocou quantas cacetadas são necessárias para matar o povo. Ele respondeu correto. Depende da cacetada, porque se for uma cacetada bem dada e tudo mais, às vezes só uma vai ser suficiente. Mas se não, vai usar, né, outras cacetadas. Então, assim, ele deu a resposta e ela não considerou. Ela deu um 0 para o menino, deu uma nota vermelha lá. Então, a gente precisa ter isso claro. Estou falando isso para vocês porque a gente precisa ter isso claro na nossa mente, entendeu? Como é que esse processo funciona? Por que que é assim? Tá? Então, assim, que fique claro isso para vocês, essa forma de avaliar, tá? Até porque vocês vão ser muito, vocês vão ter esse direcionamento, vão ter esse ensinamento e, por fim, vão ser cobrados de como fazer uma avaliação corretamente. Tá? E aí eu trouxe algumas reflexões pedagógicas para vocês. Ensinar, educar, eu trouxe algumas palavras-chave, né? Qual o nosso papel? O nosso papel de professor, transmissor, facilitador, transmissão de conhecimento, informação, conhecimento? Eu trouxe algumas perguntas. Ensinar é o nosso papel como professor? Educar é o nosso papel como professor? Nós somos um transmissor de conhecimento? Nós somos um facilitador da educação? Nós transmitimos o nosso conhecimento? Nós levamos informação ao nosso aluno? Com certeza, nós fazemos tudo isso, nós fazemos e muito mais. A nossa profissão ela é maravilhosa, porque nós temos esse grande leque, esse grande poder na mão. Nós temos o poder de transformar vidas, entendeu? E o que é o planejamento? O planejamento é o cerne da prática pedagógica, ou seja, é como se fosse o aço, é como se fosse o esteio da nossa prática pedagógica. Para se levantar uma casa, a gente precisa ter lá, né? Colocar eu não sou da área de construção, mas precisa ter lá aquelas coisas lá que vão segurar, né? Vamos dizer assim, segurar as paredes para a casa não cair e ser segura. Então, o nosso planejamento também tem que ser dessa forma. A gente precisa ter esse planejamento como nosso alicerce do nosso trabalho, como a nossa prática pedagógica. E para quê? Para que esse planejamento? Esse planejamento ele vem com objetivos, habilidades e competências, que eu já falei nos slides anteriores, né? O quê?
que é isso? O que é esses objetivos e conteúdo? São esses objetivos e habilidades, são os conteúdos programáticos que eu trago, né? Como? Por meio da metodologia que eu uso na minha sala de aula, com o quê? Os recursos didáticos. Com o que eu faço isso? Com os meus recursos didáticos. E, por fim, se os objetivos foram alcançados. Essa é a avaliação. Nada mais é do que, para mim saber, eu só vou saber se os meus objetivos foram alcançados por meio da avaliação. O meu feedback com o meu aluno é essa avaliação. É através dela que eu preciso saber se esse conteúdo foi aprendido ou não, tá? Então, isso fica claro para vocês. E o que são habilidades e competências? Eu não sei se vocês já devem ter ouvido falar essa palavra, habilidade e competência, mas se não ouviram, eu ouvi muito falar nessas duas palavrinhas da agora para frente, porque faz parte do processo de vocês entender o que é competência, entender o que é habilidade. Eu vou trazer uma disciplina que eu vou ministrar para vocês, chamada Fundamentos e Metodologia de Língua Portuguesa, que eu não me lembro agora a data que eu virei com essa disciplina. Eu vou explicar muito bem, vou trabalhar muito essas questões de competências e habilidades com vocês, voltado para a área de língua portuguesa para as séries iniciais. Eu vou voltar muito para essa parte aí, por isso que eu não vou adentrar tanto agora nessa disciplina, porque vocês vão ver isso aí mais a fundo, não só nessa disciplina minha, mas em outras também. E o que são competências? São aquisições que o aluno deve fazer com a disciplina proposta, vinculada principalmente ao plano cognitivo. Então, assim, são aquisições, as competências são aquilo que o meu aluno adquire, são aquisições que ele fazem com relação à disciplina, ao conteúdo que eu vou estar passando, e que vai estar sempre no cognitivo dele. Por exemplo, vamos pensar numa competência que depois vocês vão entender, que é a competência acho que é a competência 5, ou 5 é 7, que é argumentação. Eu preciso levar o meu aluno a argumentar. Competência 1 parece que é conhecimento. Eu preciso levar o meu aluno a conhecer. Então, isso são competências que eu desenvolvo no meu aluno, tá bom? E aí, essas competências, elas vêm representadas por verbos. Elas vão sempre começar por um verbo. É como se fossem os objetivos anteriormente que a gente tinha, né? Então, assim, conhecer para quê? Compreender. Por que eu preciso compreender todo esse processo? Eu preciso identificar. O que eu vou identificar com esse processo? Preciso definir o quê? Relacionar. O que eu preciso fazer relação com isso, com aquilo? Reconhecer, estruturar, construir, conceituar. Eu preciso criar os conceitos que meu aluno vai criar também os dele, a partir do meu, ele vai criar os dele, tá? Caracterizar, entender, capacitar, adquirir, refletir, estabelecer. Esses são alguns verbos que representam essas competências, que elas estão presentes no fazer das competências. Porque verbos, são ações, são aquilo que eu faço, aquilo que eu consigo fazer. Então, assim, verbo é uma ação, tá bom? E o que são as habilidades? São adquiridas, em especial da atividade prática. São atitudes representadas por um movimento, uma ação. A habilidade é aquilo que eu tenho habilidade de fazer. Isso é habilidade. Eu tenho habilidade para isso, para isso, para isso. Mas eu posso aprender também uma habilidade disso e disso, tá? Então, assim, as habilidades devem estar relacionadas com as competências, com certeza elas têm que estar relacionadas com essas competências, sendo que uma competência pode gerar mais de uma habilidade. Então, assim, uma competência só, ela tem várias habilidades. Depois vocês vão conhecer isso na BNCC, que eu vou estar mostrando para vocês na disciplina que eu acabei de falar para vocês. E vocês vão entender tudo isso que eu estou falando agora e vão lembrar, nossa, a professora Luciana comentou sobre isso lá na aula de didática dela. E agora eu estou vendo aqui na prática, tá?
E também essas habilidades, elas vêm representadas por verbos. Olha só, aqui vocês já viram que tem diferença dos verbos lá. Aqui nós temos os verbos de pesquisar, porque o aluno vai ser um pesquisador, intervir, o aluno pode intervir no processo, utilizar, implantar, administrar, executar, elaborar, conduzir, aplicar aquilo que eu aprendi. Agora é a hora de aplicar. Coordenar, discutir, o meu aluno tem que ter esse argumento de discutir, investigar, ele tem que ser o investigador, né, desse processo de ensino-aprendizagem, observar, manusear, sugerir, elaborar, comparar, dialogar, registrar, desenvolver ações, assumir atitudes. Então, tudo isso são habilidades que eu preciso desenvolver na minha prática, que deve estar presente na minha prática de sala de aula, na minha prática pedagógica, tá? Então, assim, essas habilidades que eu preciso sempre estar desenvolvendo, certo? Deixa eu sair aqui da minha apresentação de slide, ver se vocês ainda estão aí ou estão todos dormindo. Ah, estão aí, estamos com 34 pessoas. Estamos ouvindo, professor. 34 pessoas na sala. Pessoal, antes de eu passar o vídeo para vocês, que eu falei para vocês no início da aula, e que eu quero muito que vocês prestem atenção nesse vídeo, se quiser fazer algum tópico de anotações aí, que lá no vídeo tem, na fala do professor, tem coisas que ajudar vocês a responder a algumas questões lá, se vocês prestarem atenção, mas no material também tem. O vídeo é só para clarear isso aí, mas no material de vocês, se vocês fizerem a leitura, vocês vão encontrar todas as respostas. Vocês querem fazer alguma colocação? Tem algum questionamento que vocês querem fazer ou tá tranquilo até aqui? Paulo levantou a mão. Sim, Paulo? Professora, na parte que a senhora falou em questão que o livro traz coisas que não vivencia a vida do aluno, o que o professor vai fazer? Ele tem que procurar outro tipo de exemplo da vida atual para demonstrar para o aluno? Como é que é? Sim, exatamente, Paulo. Muito bem. Você sempre participa muito, né, nesse questionamento, e isso é válido, porque às vezes a pergunta sua é a pergunta de outras pessoas. Por exemplo, se você tem um conteúdo lá que não tem nada a ver com a realidade do nosso aluno, né? Vamos pensar assim, e está lá previsto no livro que você teria que trabalhar aquilo ali. Então, o professor tem que ter essa sabedoria, como você mesmo colocou, ir atrás de algo que estejam voltado para a realidade do nosso aluno. Por exemplo, vou citar um exemplo para ficar mais claro para você. Lá na região de Silvanópolis, na atividade, nós temos a questão dos povos quilombolas. Não existe essa questão da questão desses povos quilombolas que fazem e tudo mais. Que é a tradição daquela região, daquele município, tudo mais e tal. O livro didático, ele não vai trazer, muitas vezes ele vai trazer, digamos, uma realidade, às vezes até fora do Brasil, ou às vezes nem trazer essa questão dessa questão dos povos quilombolas. Mas é uma cultura predominante nessa região e que eu não posso deixar de trabalhar como professor, entendeu? É só ter esse macete, esse cuidado na hora de fazer essa seleção do que realmente é importante para se trabalhar com os nossos alunos. Tá bom, Paulo? Obrigado, professor. Ok. Ficou claro, Paulo? Você entendeu direitinho? Entendi. É porque eu só fiquei com dúvida se o professor tinha direito de botar Essa exemplos que estavam autonomia. fora. Se o professor tem essa autonomia. Tem sim, Paulo. O professor tem essa autonomia, sim, de estar buscando algo que, se aquele conteúdo que esteja lá não esteja de acordo com a realidade do meu aluno, que eu preciso que meu aluno veja determinado conteúdo e tudo mais, eu tenho essa autonomia para buscar isso, viu? Isso responde, acho que, a dúvida de outras pessoas também, tá? Alguém mais quer fazer alguma contribuição, quer ter uma fala, um momento de fala ou não? Tá tranquilo até aí? Então, vamos para o nosso vídeo. Eu queria que vocês prestassem atenção. É um vídeo bem tranquilo, é de fácil entendimento e que vocês precisam estar só atentos para ele, tá? Vamos lá.
Eu só preciso que na hora da minha apresentação vocês deixem o microfone de vocês desligado para que não dê microfonia, tá? No meu. Sei lá por onde você tem andado nesses últimos tempos, já sei, né? Me traindo em outros canais. Que coisa feia. Mas o importante é que você está aqui. E adivinha, vamos começar mais um assunto. Eu sou o professor Justino e quem vai nos trazer o tema da aula de hoje vai ser ela, a Justininha. Isso aí, Justininha. Seja muito bem-vinda, juntamente com todos e com todas que estão nos assistindo. Qual é o tema da aula de hoje, Justininha? Por favor, nos apresente. Esse daqui dá briga, hein? Isso aí, Justinha. O que é didática? Eita! Aí você já ouviu aquele negócio assim, né? Ah, mas o professor sabe muito, mas ele não tem didática. O que será que é isso, hein? Se você é um estudante de um curso de licenciatura ou pretende estudar licenciatura, fatalmente você vai se deparar com essa disciplina. Se for da pedagogia, então não tem escapatória. Você vai ter uma disciplina e às vezes mais de uma. Didática 1, didática 2. O que a gente estuda nessa disciplina, né? A gente estuda sobre como ensinar. A gente estuda sobre as reflexões, os pensamentos e as considerações sobre como ensinar. E é aí que a gente começa a pensar um pouco sobre a didática. Neste videozinho, eu quero esclarecer para vocês o conceito de didática. De onde partimos não quer dizer que nós nos restringimos. Lembre-se sempre do que eu vou dizer para vocês e que eu aprendi ainda na graduação com uma professora minha. Conceitos são problemas. O que quer dizer isso? O conceito, ele te ajuda, mas ele não deve te limitar. Entende? Por quê? Porque conceitos são históricos e sociais. E com a didática não é diferente. Se nós pensarmos a didática no século XV, XVI, XVII, na antiguidade, hoje, na modernidade, com o pai da didática chamado Comênius, ou Comênio, né? É porque eu sou mais do falar latim, né? Então, vai ser chato. Então, o Comênius, né, que é o pai da didática. Então, depende dessa didática moderna. Moderna no sentido de que vem na idade moderna. Depois eu falo isso na aula de Comênius, você vai poder acompanhar. Então, lembre-se, didática é um conceito. Portanto, se é um conceito, ele é histórico e social. Significa que ele muda de acordo com o tempo e com a sociedade. Mas existe algo que permanece? É esse sentido que eu vou querer trazer para vocês. Tranquilos e tranquilas? Então, simbora. Primeira partezinha, Justininha, traz aí para nós, ó. Conceito de didática. Primeiro ponto que eu vou apresentar para vocês. Vamos lá? Ó, toda essa bibliografia aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, viu? Honestidade acadêmica, eu não inventei nada. Eu li, estudei e agora estou tentando sintetizar para vocês. Didática é uma seção ou ramo específico da pedagogia e se refere aos conteúdos do ensino e aos processos próprios para a construção do conhecimento. Didática é definida como a ciência e a arte do ensino. Essa definição, ela está muito ligada a Comênius, que falava sobre a arte de ensinar. Mas aí você aprofunda lá na aula de Comênius, tá? Qual que é a ideia que está nessa primeira definição, então? Que a didática é a ciência, ou é o ramo da ciência da educação, que estuda o como ensinar. A melhor maneira de ensinar, a arte de ensinar. Você vai ver que nós temos algumas críticas a essa palavrinha arte, né? Porque ensinar não é arte, ensinar é profissão, tá? Ensinar é profissão. E profissão se aprende, se treina, se estuda. E com a didática não é diferente. Ah, você tem o dom da didática. Não, você tem ensino, prática, reflexão para se construir uma boa didática.
porque a didática é um ramo do conhecimento dentro da educação. Então, essa é a primeira definição. Qual é essa primeira definição? Que associa a didática ao fazer, ao método, a como ensinar. Só que essa definição é importante que você a pense de uma forma mais ampla para os contextos atuais. E eu vou te explicar por quê. Continuando. O conceito de didática é sintetizado por Castro como o ensino que implica desenvolvimento, melhoria e não se limita ao bom ensino do avanço cognitivo e intelectual, mas envolve igualmente progressos na afetividade, moralidade ou sociabilidade, por condições que são do desenvolvimento humano integral. Percebe a diferença? Nesse primeiro conceito, a didática se reduz e tem um pezinho lá em Comênios, a ideia de método, em que eu estudo como melhor ensinar. Qualquer disciplina. As disciplinas possuem métodos específicos, mas também possuem elementos gerais sobre o como se comunicar. Utilizar um quadro, falar, gesticular, mudar o tom da sua voz. São técnicas que eu utilizo. A didática, nesse sentido mais estreito, vai pensar nesses métodos. Olha, então primeiro eu apresento o conteúdo de forma geral e vou para o particular, apresento problemas aos meus alunos. Isso não é um método? Isso então seria um objeto de estudo da didática enquanto um ramo, uma área do saber. Mas aqui nós já vemos essa didática se ampliar. E ela vai dizer o seguinte para nós: olha, muito cuidado, beleza. Didática é método sim, é como ensinar. Mas fique atento, professor, porque o como ensinar forma um cidadão. Então, a técnica que eu uso para ensinar o sujeito está conectada, ancorada a um projeto muito maior, que não é só da minha disciplina, mas é um projeto de formação de um cidadão e de um sujeito, que vai dizer, para além de matemática, física, química, português, história, geografia, literatura, vai dizer sobre qual o sujeito, qual o tipo de cidadão que eu quero. Não, professor, não é assim. A didática é só preocupar em como ensinar. Sim, olha aqui, é preocupar em como ensinar também, mas é importante que o professor saiba que a didática não é só ação, ela é também reflexão, porque o como ensinar faz parte de um projeto de quem eu quero formar. Essa é a atenção que principalmente a professora Olga Dames nos chama a atenção. Vai estar lá na descriçãozinha do vídeo. Se eu esquecer, você puxa minha orelha, hein? Olha aqui para nós, Didática não se resume ao aspecto técnico e instrumental de como um professor deve desenvolver um conteúdo específico. As ações desenvolvidas pelos professores não são neutras. O que quer dizer isso? A primeira pergunta que um professor deveria se fazer ao ingressar numa sala de aula é: que tipo de aluno, que tipo de estudante, que tipo de cidadão eu vou formar? Eu quero um cidadão reflexivo? Eu quero um cidadão passivo? Eu quero um cidadão que só ouve e repete? Eu quero um cidadão que siga o meu raciocínio? Ou eu quero um cidadão que crie o raciocínio dele? Você entende que, de acordo com o meu objetivo, eu relaciono ele com um método? Então, o método não é neutro. Porque se o método fosse neutro, ele não teria impacto ou repercussão na formação do meu estudante. Agora, no momento em que eu, como professor, escolho uma forma de trabalhar o meu conteúdo com o meu estudante, eu estou escolhendo que tipo de aluno que eu quero ser. Não, professor, eu trabalho matemática e matemática não muda. Muda sim. Se você é um professor de matemática que estimula a criatividade, a problematização, que valoriza o erro, ao invés de punir, você está formando um tipo de cidadão. Agora, se você é um professor que pensa na avaliação como punição, como acerto de contas, é um professor que na sala de aula eu falo, o aluno copia e repete. Eu já tive um professor que dizia para a gente o seguinte, enquanto eu falo, você não escreve. Que recado que ele está me dando? Cala a boca, eu sei, você não. Presta atenção e imita o titio fazendo. Então, tá vendo que isso? Agora, que tipo de cidadão ele estava formando? Um cidadão
passivo. Não, professor, mas são só números. Entendeu que a didática vai estudar e nos mostrar que não? Que o método que você escolhe diz sobre quem você quer formar. E aí vem a pior parte. É quando você nem sequer pensa sobre como você ensina. Você simplesmente faz. Sabe o que é isso? Você está reproduzindo um método, sem nem sequer ser reflexivo sobre ele. Continuando, em outras palavras, não sendo neutras, a teoria e a prática de uma forma de ensino articulam as finalidades individuais da educação do homem a um modelo de sociedade. Tem um errinho aí, corrigem. Tem um errinho de concordância aí. Do homem a um modelo de sociedade. Então é isso. O como ensinar, ele diz sobre qual sujeito eu quero formar. Mesmo que a sua disciplina não seja de humanidades, você está instrumentalizando um sujeito para a ação. Então, não repita. Não simplesmente vá para a sala de aula e faça. Pense sobre a sua didática. Que tipo de sujeito você está formando? Neste caso, a didática será analisada e compreendida como forma teórico-prática. Olha aí, tá vendo? É ação e pensar. É estudar e fazer. Fazer e pensar. De ensino. E, como tal, expressa determinada educação do homem para a vida em sociedade. Então, a forma como eu ensino está conectada, está em concordância com o tipo de cidadão, de sujeito que eu quero formar. Então, pensar a didática apenas sobre o aspecto do método, como que eu faço? Faz assim. É muito limitado. Porque o fazer assim implica em um resultado. E esse resultado não é aprender a sua disciplina, é aprender a sua disciplina também. Mas pensando nessa proposta de uma didática para além de um simples método, mas um método que está conectado com um projeto de sociedade, de sujeito, lhe traz, professor e professora, muito mais responsabilidade na sua ação pedagógica. Para finalizar, embora o professor possua autonomia para organizar, desenvolver e avaliar o ensino e concretizar a formação do aluno, esta autonomia é relativa aos conhecimentos, aos hábitos, às habilidades e os valores vivenciados pela prática pedagógica. É isso. Então, eu escolho, eu sou livre, eu faço do jeito que eu quiser, mas ela está limitada pelo que você escolheu. E isso vai dizer que tipo de aluno que você vai ter lá na frente, que tipo de sujeito que você vai deixar para a nossa sociedade. Didática e sociedade não são elementos separados. Didática não é apenas método. Método é um elemento que compõe a didática. E vamos pensá-lo de maneira crítica. Um método me diz sobre que sujeito eu quero formar. Fique atento a como você ensina, não só ao que você ensina. Tranquilos e tranquilas? Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Essa daqui é a Justininha. Justininha, tem alguma coisa para falar para nós? Só dizer aí, mas tá bom. Beijos a todos, está excelente. Justininha, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a todos e a todas que estiveram aqui. Conseguiram ouvir o vídeo direitinho? Alguém pode responder aí para mim? Sim, professor. Sim, né? E aí, clareou para vocês mais o entendimento com esse vídeo, sobre tudo o que eu falei, sobre a questão da didática? O vídeo deixa bem claro, né, a questão da nossa forma de avaliar, como essa avaliação que não deve ser só como uma punição, ele coloca muito isso no vídeo, né? Coloca também a questão de que cidadão eu estou querendo formar. Eu tenho que pensar, ter isso em mente, que tipo de cidadão eu quero formar, né? A gente precisa pensar nessa questão aí, tá? Então, assim, será que eu quero formar um cidadão passivo ou será que eu quero formar um cidadão ativo, que seja capaz de pensar por si só e não de acordo só com os pensamentos de outras pessoas, tá? Então, vocês precisam pensar também, quando ele fala bem assim, didática não é só
o que ensinar, e sim como ensinar, tá? Não é só eu chegar aqui e passar determinado conteúdo. Eu preciso saber como passar esse determinado conteúdo, tá? Então, isso diz respeito à metodologia, a planejamento, a tudo que eu falei para vocês sobre planejamento, sobre toda essa questão aí. Eu acho que ficou bem claro nesse vídeo aí, veio para clarear mais tudo aquilo que eu falei durante esses dois encontros nossos da nossa aula, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Só o Paulo Henrique está participando, os outros estão tudo caladinhos. Eu acredito que estejam entendendo, né? Alguns colocou aqui no chat, a Fernanda colocou, o Newton colocou, né? Que entendeu e tudo mais e tal, né? Então, assim, esse vídeo foi só para vocês fixar, né, o conteúdo direitinho, mais uma vez, e que vai ajudar vocês também nessa compreensão, né? É um vídeo bem tranquilo, de fácil entendimento, por isso que eu resolvi trazer para vocês esse complemento assim, da nossa aula, viu? Eu vou estar explicando agora a atividade. Primeiro eu vou mostrar ela, vou explicar todas as questões e depois eu vou ouvir vocês, se vocês tiverem alguma dúvida com relação à atividade. Eu vou estar disponibilizando essa atividade após o término da aula, como eu falei para vocês. Vou disponibilizar a atividade e mais a apostila. Aí, nessa que vocês vão poder pesquisar e tudo direitinho. Hoje são 8. Hoje são 8, né? Considerando que a nossa aula era amanhã, eu ministrei a aula hoje, tudo direitinho, eu vou dar. Muito bem, Manu, disse que o vídeo foi muito bem explicado, né? Muito bom, professor. Eu vou dar até o dia 14, terça-feira, até o dia 14/6, para vocês entregarem essa atividade. Ou seja, para vocês mandarem no e-mail, como vai estar lá descrito na atividade. Porém, eu vou explicar a atividade para vocês antes que vocês pensem, nossa, está muito pouco tempo. Vocês vão entender que não está pouco tempo, porque a atividade está muito fácil. Então, assim, tem gente que vai conseguir mandar antes disso, com certeza, viu? Mas eu vou dar o prazo para vocês e eu vou colocar essa data lá no grupo, viu? Para vocês compreenderem direitinho. Acho que eu vou também editar e colocar lá na atividade a data de entrega, que acho que eu não coloquei lá, mas eu edito e coloco lá para vocês, tá? Vamos aqui buscar ela aqui mais uma vez. Professora, boa noite. Boa noite. Bom, eu sei que eu gostaria de perguntar, porque eu entrei agorinha, né? No início eu não participei dessa aula, então, nesse caso, eu gostaria de pedir se vai disponibilizar essa gravação da aula. A gravação, deixa eu falar para vocês. A gravação, vocês solicitam para o pessoal da instituição. A partir de amanhã, vocês podem entrar lá, mandar mensagem para eles e solicitar a gravação. Porque a gente está usando o e-mail deles para gravar lá da instituição, que é um e-mail institucional. Mas a partir da manhã, vocês podem solicitar para eles que eles liberam para vocês, tá? Tá ok, então. Então tá. Vamos lá para apresentar a atividade para vocês aqui. Deixa eu colocar ela aqui um pouco maior. Eu vou fazer o seguinte, eu vou logo colocar aqui, colocar bem aqui, bem grande logo, para não ter dúvida. Data de entrega, eu falei para vocês que era que dia que é? Alguém se lembra? 14. Pois, muito bem. Tá ligada aí na aula. Vou até colocar aqui em negrito, que é para não correr o risco de... Deixa eu só arrumar aqui. Tá, depois eu arrumo isso aqui. Olha só.
Aqui, eu preciso que vocês coloquem o nome de vocês, bonitinho, né, que vocês já sabem. Aí, aqui, vocês vão colocar o dia da semana. Por exemplo, qual o dia que você faz o curso? Quinta-feira, marca, coloca um xizinho aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí, né? Coloca um xizinho aqui marcando o dia da semana. Aí, tem a data, né? 14/6/2022, a data de entrega da atividade. Aqui, ó, tem o e-mail, gente. O e-mail que vocês vão mandar essa atividade. Vou colocar em negrito, tá aqui, ó. Professora Luciana Atitude @gmail.com. Então, vocês vão mandar essa atividade nesse e-mail, nesse Gmail. Professora, mas eu posso imprimir a atividade, marcar de caneta, fazer de caneta e mandar para a senhora? Pode, você pode fazer assim, como for melhor para você. Aí tira uma foto, mas compartilha a foto lá no e-mail, tá bom? Vocês podem fazer, não tem necessariamente tudo mais. Eu vou mandar ela no formato Word, porque fica melhor para vocês marcar. Então, assim, ó, a primeira aqui, ó. Marque a alternativa correta. Os elementos estudados pela didática são. Quais são esses elementos que a didática estuda? Aí vem competências, habilidades, conteúdo e avaliação. A letra B, professor, o aluno, a disciplina, o contexto escolar, o objetivo e finalidade do processo educativo e as estratégias e métodos de ensino. Ou o livro, professor, o aluno e as famílias. Então, essa é a primeira pergunta. Só uma resposta é correta, fácil de marcar. Qual estudioso foi considerado o pai da didática? Tem lá no material de vocês e no vídeo também do professor Justino, ele falou. Veiga, Libânio ou Comênios, vocês vão marcar. 3. A história da fragilidade da formação docente é longa. Falamos na aula passada sobre essa formação docente. Apontamos 3 grandes momentos. A sala alternativa que descreve esses momentos. Teoria, interesse dos dirigentes e interesse do professor. Os governantes que não tiverem interesse em formar bem os professores. Falta o querer de muitos professores porque a profissão se tornou desinteressante. Vocês vão marcar aí a resposta que vocês achar que é a correta. Que é a correta, né? Porque vai estar lá. A 4, marque a alternativa que define melhor o conceito de didática. Os elementos estudados pela didática são o professor, o aluno, a disciplina, o contexto escolar, o objetivo, finalidade do processo educativo. A letra B, a didática é a disciplina que propicia o estudo crítico através da problematização, contestação, identificação de aspectos positivos e negativos dos elementos presentes na prática pedagógica. E a letra C, o processo de ensino e aprendizagem, por sua vez, diz respeito ao desenvolvimento integral do ser humano. Vão marcar. A 5, marque verdadeiro, eu coloquei o Vzinho ou falso, nas alternativas com relação à aprendizagem escolar. A letra A, não é influenciada por fatores biológicos, psicológicos e nem produtivos. É planejada, intencional e dirigida. Vocês vão marcar verdadeiro ou falso. Apresenta, Ivone, desliga seu microfone, por gentileza, depois você volta a ligar. Apresenta conteúdos e ações mentais organizados. A letra D. A organização lógica e progressiva dos conteúdos não é necessária na aprendizagem dos alunos. Então, vocês vão marcar aqui, ó, verdadeiro ou falso, nas alternativazinhas aqui, tá? A 6. De acordo com a didática, para que o educando aprenda é necessário. De acordo com a didática, para que o educando aprenda é necessário. Capacidade sensorial e motora, além da capacidade de operar mentalmente, não é necessário conhecimento prévio relativo ao objeto do conhecimento, ser excluído do processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, vocês vão ver aí o que é necessário. A 7. Enumere corretamente a segunda coluna de acordo com a primeira, com relação à retrospectiva da didática. Aí eu coloquei o primeiro momento e o segundo momento, que nós vimos lá na primeira aula. Aí vem o primeiro momento, de 1930 aos dias atuais, como mapeia Veiga, e que para nós estaria restrito até início da década de 80, é marcado por fortes mudanças políticas e econômicas no Brasil, causada tanto pela crise cafeeira, como devido à substituição das importações pelas instalações das indústrias.
Aqui, se vocês achar que isso aqui está se referindo ao segundo momento, você coloca o 2 aqui. Mas se você achar que é o primeiro momento, você coloca o 1 aqui. A mesma coisa aqui, ó. Segundo Veiga, 2004, foi iniciado com a atuação dos jesuítas já no processo de colonização do Brasil. Implantava-se uma perspectiva de educação dual, cujos resquícios estão presentes até hoje. A educação se diferenciava entre a ministrada para os indígenas àquela a ser implementada aos filhos de colono. Então, vocês vão dizer, se isso aqui está se referindo ao segundo momento, bota o 2. Se achar que é o primeiro, vocês vão colocar o 1 aqui. Só é o 1 ou 2. Ou vai ser 1 ou 2. Não pode botar 2, 1 e nem 2, 2, porque um está se referindo a um, outro está se referindo a outro, tá? A 8. Observa a gravura abaixo e responda o que se pede em forma de um pequeno texto. Aí eu dei aqui uma gravura. Aqui, ó, tem assim, em cima. Aqui nós temos vários animais. Nós temos um jacaré, nós temos um rinoceronte, nós temos um elefante, um macaco, acho que deve ser um ouriço, um porco-espinho, um elefante. Nós temos uma cobra aqui, nós temos uma borboleta, né? E aqui nós temos o professor. Vamos pensar que isso aqui é um professor. Vamos considerar que isso aqui é os nossos alunos. Lembra que eu falei para vocês que nós não temos alunos iguais, que os nossos alunos são heterogêneos e não homogêneos? Então, assim, pensem como se isso aqui fosse os nossos alunos, como se os bichinhos fossem os nossos alunos. Aí o professor colocou bem assim, ó, ele fez o seguinte, ele fez para fazer uma avaliação. Ele colocou assim, ó, para ser justo, todos precisam fazer a mesma prova. Por favor, subam naquela árvore. Essa foi a questão da prova que ele deu. Para ser justo, todos precisam fazer a mesma prova. Por favor, subam naquela árvore. Vocês acham que ele foi justo? Aí, vocês poderiam podem fazer, se achar por bem, mas eu coloquei 3 questionamentos que daria como pergunta para vocês responder, para facilitar para vocês ainda. Você acredita que o professor pensou em todos os envolvidos ao propor essa atividade? Por quê? Vocês acham que o professor pensou... Lembra que eu falei que isso aqui poderia ser considerar como os nossos alunos, que nós temos na nossa escola? Vocês acham que o professor pensou em todos os alunos quando ele propôs essa atividade? Alguém pode abrir o microfone para mim e falar se sim ou não? Não, eu acho que não, professora. Não. Aí, Não, eu não quero que vocês coloquem muito bem, Ivone. A Fernanda colocou não, né? Vocês já responderam que não. Só que eu não quero que vocês coloquem não ou sim. Eu quero que vocês coloquem o não e o sim, mas você diz por quê. A Ivone até começou a falar o porquê. O porquê que ele não pensou em todo mundo. Será que o jacaré, só para o questionamento de vocês, para ficar mais claro, será que o jacaré teria a mesma facilidade de subir na árvore, a mesma facilidade que o macaco teria de subir na árvore? Será que o elefante teria essa mesma atividade? Então, assim, são questionamentos, mas vocês vão pensar como se fossem os nossos alunos em sala de aula. Aí a letra B. Que tipo de atividade ele poderia propor de forma a atender a todos? Que tipo de atividade esse professor poderia propor de forma a atender a todo esse público aqui, que são os animaizinhos, mas que vocês vão pensar como se fossem os nossos alunos, entendeu? Será que se ele propôs uma atividade em grupo, no chão, ele ia atender todo mundo? Uma roda de conversa, ele ia atender todo mundo? Digamos assim, então, vocês vão pensar aí, vocês vão matutar na cabecinha de vocês, que eu sei que já tem muita gente que está com muita ideia e tal, né? Aí, a última. Dê sua opinião sobre a frase, o nosso sistema educacional em uma imagem. Imagine como se aqui fosse a nossa escola. Aí você vai me dizer se tá bom ou não. É a sua opinião. Olha, professor, eu acho que o nosso sistema educacional está muito bom, que não precisa mudar, que a nossa escola já atende todos os nossos alunos de forma igualitária e tudo mais e tal. Não, professor, eu acho que não está bom, que a escola precisa melhorar mais, precisa de ter mais recurso para investir nisso, nisso e nisso. É a sua opinião que eu quero ouvir aqui, tá bom?
Tanto é que essa questão aqui, ela vai valer, olha só, nós temos 7 questões. Essas aqui de marcar, todas elas vão valer 1 ponto, vai dar 7. Para chegar no 10, falta 3. Os 3 pontos serão dados nessa questão aqui, na questão número 8. Os 3 pontos vão para ela, viu? Vocês vão ter quem agora, depois quando a gente voltar aqui, quando vocês responderem essa questão aqui, se responderem tudo tal direitinho, você terá 3 pontos. E se você respondeu para cá, aí você fala assim, não, eu não quero responder essa última questão, não achei bom, não quero responder. Respondeu tudo certo aqui, você tem 7. A prova vale 10, o valor dela é 10, tá bom? Porém, o seu 10 ou não é com vocês aí. Lembrando que tudo é o que eu coloquei aqui, com exceção dessa 8 aqui, que não está lá no material de vocês, mas está em cima de tudo que eu falei, do entendimento de vocês, e que eu estou vendo vocês colocar aí, tudo mais, eu preciso ouvir esse entendimento de vocês. Tudo que eu falei, vamos dizer assim, todas as respostas, até as 7, vocês vão encontrar no material de vocês, na apostila que eu postei na aula passada e vou postar hoje novamente. Vai estar lá. E essa aqui é de acordo com o entendimento de vocês. Eu quero ouvir, compreender o que vocês estão entendendo de tudo que eu falei sobre escola, sobre o nosso sistema de educação. Então, assim, eu preciso ouvir isso de vocês. Por isso é que eu estou colocando essa questão aí, que é necessária. Tá bom? Voltamos para a nossa apresentação. E aí, ficou claro? Tem alguma dúvida? Como é que a atividade está tranquila? Vocês vão conseguir fazer? Professora, aí nesse último aí que você passou, no 8, aí tem que responder elas todas aí essa página aí, que a senhora deixou espaço suficiente, tá? Sim, porque eu quero um pequeno texto, Ivone. Eu não quero, tipo assim, um textão enorme, entendeu? Você vai lá, eu já disse, eu quero que vocês façam um pequeno texto, tá bom? Então, assim, é só para vocês fazer de forma resumida, tá bom, Ivone? Tá bom. Obrigada, Alguém professora. mais? Tem alguma... Professora, Oi, só Fernanda. aqui, para responder tudo em cima daquela imagem, não é isso? Exatamente. Considera a imagem como se fosse uma sala de aula. Como se a imagem fosse representando a escola, não é isso? Exatamente. Tá. Beleza, tranquilo. Imagine aquela imagem como se fosse uma sala de aula, entre aqueles meninos, como se fosse o nosso aluno. Tá? Eu citei vários meninos cada um diferente do outro. Na escola, nós temos alunos, cada um é diferente do outro. Então, vocês vão responder de acordo com como se fosse uma sala de aula, tá bom? Tá, tranquilo. Alguém mais quer falar? Vou interromper a gravação, vocês agora podem xingar a professora, pode tudo ficar bonitinho, tá?